Olá pessoal, estamos aqui para fazer nossa primeira revisão para nossa provinha do CMC. Muito bem, a gente vai começar classificando as diferenças entre as células procariontes e as células eucariontes. Vamos lá? Vejam só, uma célula procariota ela apresenta uma membrana plasmática, uma parede celular e como característica principal o seu material genético disperso, solto no citoplasma. Esse material genético é o que nós chamamos de nucleóide. Mas além do material genético, tem também a presença dos ribossomos, que são aquelas estruturas funcionais responsáveis pela síntese das proteínas dos organismos procariotos. Já uma célula eucariota, como nós podemos observar nessa figura, ela tem como característica principal o armazenamento do seu material genético em um compartimento específico, que nós conhecemos como núcleo. Mas além do núcleo, ela apresenta também outros compartimentos membranosos, que são as famosas organelas. São essas organelas responsáveis por funções específicas de uma célula eucariota. Dentre as organelas, nós vimos que duas delas, as mitocôndrias e os cloroplastos, tiveram uma origem diferente. Elas eram organismos procariotos no passado, mas passaram a conviver dentro de uma célula eucariota. Então vamos ver as figuras à frente para a gente entender melhor a teoria da endossimbiose. Muito bem, observe que aqui a gente tem uma célula eucariota e logo aqui embaixo uma célula do tipo procariota. Essa célula procariota ela foi engolfada por uma célula eucariota e passaram a conviver bem, uma célula eucariota com a célula procariota. Só que essa célula procariota foi o que deu origem à organela que nós conhecemos hoje como mitocôndria. Hoje, a mitocôndria ela é responsável pelo processo da respiração celular dentro de uma célula eucariota. Muito bem, esse processo foi o que nós aprendemos como a endossimbiose. Nós vimos que não aconteceu apenas com as mitocôndrias, mas os cloroplastos também tiveram origem a partir da teoria da endossimbiose. Só que, diferentemente das mitocôndrias, os cloroplastos foram bactérias do tipo fotossintetizante e hoje são responsáveis dentro de uma célula vegetal por realizar a fotossíntese. Já as mitocôndrias, elas tiveram origem a partir de uma bactéria aeróbica e hoje são responsáveis pelo processo da respiração celular em todas as células eucariotas. Muito bem, pessoal, nós vimos também que todas as células são compostas por componentes químicos e esses componentes químicos, sejam eles compostos inorgânicos ou orgânicos, dependem basicamente de 6 elementos químicos principais, que é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Dentre os compostos inorgânicos, nós vimos como representante principal a água. A água é uma molécula fundamental porque ela foi imprescindível para a origem da vida, ela que mantém a temperatura corporal, ela é um solvente universal, além de participar da grande maioria das reações químicas que ocorrem no nosso corpo. Observe essa figura. Logo após a água, a gente entrou em pH e vimos que pH mede a concentração, ou seja, a quantidade de prótons em uma solução. Nós vimos que quanto mais prótons tem uma solução, mais ácida será essa solução e, consequentemente, menor será o seu pH. Por outro lado, quanto menos prótons essa solução tiver, mais alcalina ela será, ou também, como a gente pode chamar, mais básica será essa solução. Observe essa escala de pH, ela varia de 0 a 14. Então, quanto mais próximo de 0, mais ácida será uma solução. Quanto mais próximo de 14, mais alcalina ou básica será uma solução. Vejam só, nós vimos que algumas partes do nosso corpo apresentam um pH específico, como o nosso sangue, pH em torno de 7,4. Para esse pH se manter equilibrado ou estabilizado, é necessário haver a presença de um tampão. O tampão tem a função de recolher prótons quando eles estiverem em excesso ou de liberar prótons quando eles estiverem em falta. Por exemplo, em uma situação de acidose, quando a gente se encontra com excesso de prótons no sangue, o tampão vai recolher esses prótons. Por outro lado, em uma situação de alcalose, quando a gente tiver uma deficiência de prótons, o tampão vai atuar liberando os prótons. O objetivo do tampão é esse, é estabilizar, manter o pH de uma solução estável, evitando alterações. Muito bem, e por fim nós temos os compostos orgânicos. Os compostos orgânicos são aqueles utilizados como fonte de energia para o nosso corpo. Dentre os compostos orgânicos, nós começamos com os carboidratos. Nós vimos os monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos. Vimos que os monossacarídeos, aqueles representados principalmente pela molécula de glicose, pode promover a diabetes, quando há um excesso de glicose no sangue.
Então, a diabetes ela é promovida por esse excesso de glicose, por esse excesso desse monossacarídeo. Nós vimos que existem 3 tipos de diabetes. A diabetes tipo 1, insulino dependente, a diabetes tipo 2, insulino independente, e a diabetes tipo 3, que é a diabetes gestacional. O diabético ele pode apresentar uma resistência à insulina ou ele pode não conseguir sintetizar a própria insulina. Então, a depender do tipo de diabetes, o tratamento vai ser diferente. Então, todos os diabetes apresentam alguns sinais clínicos característicos, como a polidipsia, a polifagia, a poliúria, mas a causa entre eles pode ser variável, sendo que a característica principal é o excesso de glicose no sangue. Pessoal, então é isso. Uma boa prova para todos e bom estudo!